Olá, alunos. Bom dia. Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Hoje é dia 14 de julho de 2020 e hoje nós vamos falar a respeito de multiplicação de números naturais. A gente começa com esse conceito, com a ideia de multiplicação. E a primeira coisa que nós precisamos levar em consideração é a importância da tabuada, do estudo da tabuada, para que esse conteúdo e os próximos que virão na sequência tornem-se o mais simples possível para vocês, né? Então, é de fundamental importância que vocês se dediquem um pouco ao estudo da tabuada, né? Porque agora nós vamos iniciar a questão das multiplicações, na sequência nós temos o conteúdo de divisão para ser trabalhado, e isso requer de vocês um conhecimento básico de tabuada para que a gente possa desenvolver esse trabalho de uma maneira mais satisfatória, ok? As ideias de multiplicação. A turma do sexto ano, de certa escola, mandou confeccionar camisetas e pretende, com a venda delas, conseguir dinheiro para a excursão. Foram vendidas 78 camisetas, por R$ 12 cada uma. Quanto foi arrecadado? A multiplicação faz com que a adição de parcela muito grande torne-se mais simples, como é o caso que foi apresentado no problema. Nós teríamos aí o número 12 somado 78 vezes, né? Então, se fosse para você realmente realizar uma soma, ficaria bem mais extenso o trabalho, né? Então, a multiplicação vem justamente para fazer com que esse cálculo torne-se menor, né? Então, em vez de fazer 12, 78 vezes e somá-las, a gente vai fazer 78 vezes 12 ou 12 vezes 78, que essa ordem não vai alterar no seu resultado, do mesmo jeito que a gente faz na questão da adição, né? Essa ordem aí, dessas parcelas que você vai estar trabalhando, né? Não vai alterar o seu resultado final. Para simplificar o registro dessa operação, nós podemos fazer 78 vezes 12, que vai nos dar como resposta 936. Portanto, foram arrecadados R$ 936. Né? Então, esse seria a base desse nosso contexto, certo? Então, vamos ter a oportunidade de trabalharmos toda a questão do algoritmo, da multiplicação, a organização, como se chama cada uma dos membros da multiplicação, tá? Então, a gente vai iniciar o nosso contexto bem devagarinho, para que vocês possam ter a maior clareza possível no conteúdo, tá bom? Existem dois sinais que indicam a multiplicação, o X e o ponto, tá? Tá? Então, no início das explicações, ele coloca, ou quando a gente vai montar uma multiplicação, a gente sempre bota o X. Quando eu vou montar o algoritmo da multiplicação, quando eu vou armar uma conta de multiplicação, eu sempre vou colocar o X. No contexto, por extenso, num problema, ou quando essas contas realmente são apresentadas por extenso, né, para você armar e responder depois, eles colocam esse ponto como representação de multiplicação, certo? No livro de multiplicação, certo? Esse ponto, para evitar que o sinal de multiplicação seja confundido com x. Então, vezes 78 vezes 12, mas os livros em demais vai achar da forma. Com a multiplicação, forma de ponto, certo? Vamos lá. Multiplicação. Usamos a multiplicação para registrar uma adição de parcelas iguais. Né? Quando a gente faz essa junção dessas parcelas, o trabalho é diminuir. Então, veja, nesse primeiro exemplo, eu tenho 3, mais 3, mais 3, mais 3. Certo? Então, no caso, eu tenho o número 3, quantas vezes? Quantas vezes ele se repete? Então, eu tenho o número 3 repetido 4 vezes. Então, 4 vezes 3. Ou eu posso colocar também 3 vezes 4, ou seja, eu tenho o número 3 repetido 4 vezes. Essa ordem
dessas parcelas, a ordem do posicionamento que você coloca não interfere no resultado. Ou seja, tanto faz você fazer 4 vezes 3, como 3 vezes 4. Essa ordem aqui não altera o nosso resultado, que é 12. Tá? Então, nós temos 4 parcelas iguais a 3. Né? Então, eu tenho 4 vezes 3. E eu também posso colocar o número 3 4 vezes. Então, 3 vezes 4. Tá bom? Então, essa ordem de parcelas que você coloca, isso não vai alterar o seu resultado. Tá? Que foi justamente aqui, ó. Aqui a gente já tem um outro modelo. Eu tenho aqui o número 4 repetido 3 vezes. Então, 3 vezes 4. Certo? Justamente para mostrar a você que essa ordem inversa não atrapalha o resultado. Ok? Os números multiplicados são chamados de fatores. Tá? Então, esses números que fazem parte da multiplicação, 5 vezes 2, 78 vezes 12, 4 vezes 3, 3 vezes 4, todos eles chamam-se fatores. Por isso que se diz que a ordem desses fatores não altera o produto. O produto é o resultado. É como a gente chama a resposta da nossa multiplicação. Tá? Que são outras questões que vocês também precisam ir se familiarizando, que é o nome dos elementos, dos algoritmos da multiplicação, né? Como é que eles se chamam. Então, quando dentro de um problema eu falo sobre fatores, então você precisa lembrar que fatores são os elementos que fazem parte de uma multiplicação. Isso vai fazer com que você entenda que aquele cálculo é uma multiplicação para ser realizada, tá certo? Da mesma forma que eu posso ter um contexto e aí no final eu digo, eu quero que você identifique qual é o produto entre esses elementos que foram apresentados no texto. Né? Então, eu preciso saber que produto é o resultado de uma multiplicação, certo? Por quê? Porque nós vamos trabalhar matemática não única e exclusivamente com cálculos, com contas secas. Eu gosto bastante de problematizar todos os contextos que nós vamos trabalhar, porque isso vai acostumando seu cérebro a ir pensando gradativamente e vai diminuindo essa dificuldade de leitura e interpretação que muitos alunos têm. Então, a gente vai começando devagarinho. Então, eu preciso lembrar, eu preciso anotar aí, se for necessário, né, essa questão dos nomes, né, dos algoritmos da multiplicação, que são os fatores, e a resposta da multiplicação é o produto. Então, anote que isso aí é importante. E aqui a gente tem a montagem, né, desses algoritmos da multiplicação, ou seja, é armar a conta, tá? Então, quando a gente vai fazer a armação dessa multiplicação, a gente vai usar o x nessa representação, certo? Aí aqui eu tenho 12 vezes 78, eu posso fazer 78 vezes 12, certo? A ordem que você escolhe para colocar os fatores não vai atrapalhar o seu resultado, tá certo? Você escolhe em qual posição você vai colocar. Veja como foi feito o cálculo, né? Aqui você vai fazer individualmente, tá? Quando eu for trabalhar com vocês, vocês vão observar que eu sempre vou colocar o quadro valor de lugar, porque eu acho mais interessante para você visualizar cada um dos trabalhos que a gente está fazendo. Aqui a gente vai fazer a multiplicação do número 8 vezes 2 e depois vezes 1. Ele vai vir para a minha primeira linha, certo? Depois eu vou fazer a multiplicação de 7 por 2 e por 1. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Tá? Nosso número 7 é o segundo número que eu estou multiplicando, correto? Ele vai ser representado na segunda linha, porém, como ele é o segundo número que eu estou multiplicando, ele não vai, a sua resposta, ele não vai para a casa das unidades, ele já vem para a segunda casa relativa à casa das dezenas, certo? Se eu tivesse um terceiro número aqui para multiplicar, ele ficaria na terceira linha e o primeiro número da multiplicação iria para a casa das centenas,
certo? Para que a gente possa ir organizando. Isso aí é uma regra de multiplicação. Mas, quando nós formos praticando, isso vai ficando mais claro, tá certo? Então, não se aperreie, não. Vamos lá, olha. Aqui a gente tem 8 vezes 2. 8 vezes 2 são 16. Então, fica 6 e vai 1 aqui para cima, certo? 8 vezes 1 são 8, mais 1, 9. Então, os 96, que é o resultado da multiplicação de 8 vezes 12, vem para cá. Já está pronto, certo? Aí agora vamos para o 7. Como o 7 é o nosso segundo número, então a casa das unidades a gente coloca um 0 ou deixa ela vazia, certo? Mas como ele é o segundo número, ele precisa ser colocado na linha da segunda numeração, tá? 7 vezes 2 são 14. 14 vai 1, fica 4 e vai 1 aqui para cima. 7 vezes 1 são 7, mais 1 é 8. Então, ele desce para cá. A gente passa o traço e vai fazer uma conta de mais desses termos que nós acabamos de encontrar. Então, 6 mais 0 é 6, 9 com 4 são 13, vai 1, 8 mais 1 são 9. Então, 78 vezes 12 dá 936, tá? Então, a gente vai ter várias outras oportunidades de fazer esses cálculos bem mais tranquilamente, para exercitar bastante o cálculo da multiplicação, mas, como eu disse desde o início da aula, o estudo da tabuada é primordial para que a gente consiga realizar esses cálculos com maior facilidade. Veja que aqui eu fui estruturar a conta de multiplicação, mas a tabuada eu sabia fazer, certo? Então, isso facilita a minha compreensão. Eu só preciso prestar atenção na organização da conta. Mas se além de prestar atenção na organização da conta, você ainda estiver fazendo bonequinho, você ainda estiver fazendo bolinha, ou estiver contando nos dedos para fazer essas multiplicações, vai lhe dar muito trabalho, porque nós temos multiplicações com números maiores. Então, vai faltar dedo para você fazer. Vai ser muita bolinha para você desenhar, tá? Então, tudo isso pode ser evitado com um pouco de dedicação no estudo da tabuada, tá certo? Nós temos outras nomenclaturas também, né? Que são utilizadas para representar a multiplicação. Então, nós vamos encontrar várias dessas nomenclaturas aí em alguns contextos matemáticos que envolvem problemas, né? Então, quando eu me refiro a dobro, a triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo e assim sucessivamente. Então, eu preciso lembrar que essas palavras estão relacionadas à conta de multiplicação. Então, quando eu falo de dobro, né, eu quero uma multiplicação por 2. Veja que aqui o problema diz o dobro de 6, né? Então, eu vou fazer 2 vezes 6. Quando eu falo de triplo, eu quero que você multiplique o número por 3. Então, aqui eu quero o triplo de 7. Então, eu quero 3 vezes 7. Eu quero quádruplo, certo? Então, quádruplo é multiplicar por 4. Quíntuplo é multiplicar por 5. E assim sucessivamente. Então, eu preciso também relacionar essas palavras a uma operação de multiplicação. Ok, pessoal? Contando possibilidades, né? A gente também usa esse contexto na questão da multiplicação, né? E vamos ver como a gente faz isso, certo? Veja, além das camisetas, os alunos encomendaram chaveiros, bonés e porta-lápis. Montaram kits contendo uma camiseta e um dos itens, ou um boné, ou um chaveiro, ou um porta-lápis. Uma tabela mostra quantas opções diferentes se pode montar. Veja bem, a gente vai encontrar muito essa problematização de contar possibilidades envolvendo vários objetos. Eu posso fazer uma contação de possibilidades, como foi feito aqui, usando camisas e objetos diferenciados.
se usa muito combinação de peça de roupa. Eu tenho algumas camisas e algumas bermudas. De quantas possibilidades diferentes eu posso me vestir? Na lanchonete, eu tenho um cardápio de sanduíches e sucos. Quantas possibilidades diferentes eu posso fazer o meu pedido? Eu tenho 3 sapatos diferentes, né, para combinar com a cor da camisa. Então, veja, vai ser sempre uma combinação, ok? Você sempre vai combinar objetos, tá? Então, isso é para você ficar atento. Por quê? Porque isso aqui envolve problema, né? Então, aqui ele colocou essa tabela para lhe mostrar como você estrutura esse cálculo. E esse trabalho dessa tabela precisa ser feito por você, certo? O que vai ser apresentado a você é o problema. E essa tabela é uma forma de resposta, tá? E uma forma simples de resposta, porque o que é que você vai observar? Você vai observar os objetos. Então, veja, nós estávamos combinando o quê? Eu estava combinando as camisetas com boné, chaveiro e porta-lápis, certo? Então, para que você resolva essa questão, se no problema pedir para que você monte uma tabela, veja, né? Aqui a gente tem uma tabela, então você vai precisar construir esses desenhos aqui. Caso ele só pergunte quantos kits eu posso montar, certo? Se eu faço um questionamento apenas da quantidade dos kits, não é necessário que você construa uma tabela, que você represente isso, não é necessário, tá? Então, o que é que você vai fazer? Quantas camisas são? São 2 camisas. Quantos objetos eu tenho para agregar a essas camisas, para juntar com essas camisas? São 3. Então, 2 vezes 3 são 6. São 6 kits que eu posso fazer, tá? Então, preste bem atenção. Se eu solicitar, ou se o problema solicitar, que se crie uma tabela para representar os kits que podem ser formados, você precisa construir uma tabela como essa para fazer essa representação. Caso o problema só pergunte quantos kits você pode montar, você só precisa multiplicar os objetos. As camisas vezes os objetos que eu estava colocando nos kits. Então, 2 vezes 3 são 6. Então, são 2 maneiras de resolver o mesmo problema. Aí você vai me dizer, professor, e qual caminho eu vou utilizar? Isso vai depender do que se peça no problema, ok? Fique atento. Com 2 cores de camisetas e 3 tipos de complemento, os alunos podem montar 6 opções de kits diferentes. Então, eu tenho 2 vezes 3, que são 6. Multiplicando o número de cores de camiseta pelo número de tipos de complementos, obtivemos o número de opções diferentes de kits com uma camiseta, né, e um complemento. A multiplicação é aplicada na contagem de possibilidades, certo? Então, você vai encontrar muitos desses trabalhos aí nas atividades que nós vamos realizar. Como eu disse a vocês, são combinações. Então, eu vou combinar saia com camisa, saia com sapato, camisa com bermuda, certo? Alimentos, faz-se muita combinação de alimentos, né? Então, eu fui no restaurante, tem 3 tipos de massa, né? Que é macarrão. São 3 tipos de macarrão e 2 tipos de carne ou 5 tipos de carne, certo? Quantas combinações eu posso fazer? Ou seja, quantos o prato de macarrão e de carne que eu posso escolher? Qual seria essa combinação? Então, nós vamos encontrar muitos desses exemplos. Então, você responde dessa forma. A quantidade de objetos que te foi apresentado, você vai fazer uma multiplicação, certo? Então, eu tenho as 2 camisetas vezes os complementos. Se for solicitado de você uma tabela, ela precisa ser estruturada dessa forma. Caso o questionamento seja só em relação à quantidade, você pode fazer uma multiplicação direta dos elementos, certo? Eu espero que tenha ficado claro essa questão para vocês. E aí, a gente vai começar com a nossa atividade da semana, tá certo? Vamos lá.
No primeiro, eu quero que você represente o número de xícaras para mim. Só que na letra A, eu quero que você faça utilizando a soma, né? Como é que você vai fazer isso? Ó, essa linha, mais essa e mais essa, certo? Eu quero essa representação através de uma soma. E aqui eu quero essa mesma representação de quantidade de xícaras através de uma multiplicação. Então, veja quantas xícaras eu tenho aqui, por exemplo, certo? Vezes a quantidade que ela vai aparecer aqui, ó. Ok? Linha vezes coluna, tá? São quantas xícaras na linha, né? Vezes quantas xícaras aparecem aqui na coluna. Essa seria uma forma de você fazer uma multiplicação, certo? Vamos ver quem é que consegue fazer para mim. Segundo, escreva no seu caderno 2 multiplicações que representem o número de caixas de leite que nós temos na figura, tá? Então, eu tenho aqui, ó, uma quantidade de caixas de leite que nós temos aqui. Nós temos 10 caixas de leite. Como é que eu posso realizar essa multiplicação? Certo? Eu não vou poder responder nada para vocês, senão eu vou acabar dando a resposta. Certo? Então, veja como elas foram enfileiradas. Ó. Quantas caixas tem aqui? Né? Foram vezes quanto? Aquela mesma questão. Linha vezes coluna. Quantas caixas tem nessa linha que eu estou identificando aqui para vocês? São tantas. Vezes quantas tem na linha, né, nessa coluna aqui, tá? Então, vamos ver se vocês conseguem fazer essa interpretação para mim. Ó, linha vezes coluna, ok? Vamos lá. Olha aqui o problema que eu falei para vocês. Para montar um sanduíche, eu tenho disponíveis os seguintes ingredientes. Eu já montei a tabela para você. Eu tenho os pães, que são de forma e de leite, tá? E aí eu posso escolher o recheio e a verdura, tá? Então, veja que eu vou fazer a relação dos pães com o recheio e a verdura, tá? Então, preste bastante atenção. Quantos tipos de pães eu tenho? São tantos. Quais as combinações eu posso fazer, né? Então, eu vou juntar o recheio e as verduras, no caso, né? Que são o que você pode colocar no pão, não é isso? Você pode colocar o recheio e as verduras ou legumes, não é isso? Então, você vai observar a quantidade de pães que eu lhe dei e o que você pode colocar dentro, tá bom? Para fazer essa multiplicação, para fazer essa combinação, tá? De quantas formas diferentes nós podemos montar o nosso sanduíche, combinando os ingredientes de cada coluna, tá bom? Então, a sua matriz é os pães, tá? Vezes aí a quantidade de recheio e verdura, todo mundo junto. Vamos ver se dá para fazer? E aí, quando a gente for fazer a correção dessa atividade, se você tiver errado ou tivesse perdido alguma coisa, você vai ver o quanto é simples de fazer, tá? Vamos lá. Confio na capacidade de vocês. Esse daqui é um probleminha, tá? Ele vai requerer de você um pouco de atenção na hora que você estiver lendo. Veja bem. Flávia tem 7 anos de idade. Sua irmã, Daniela, tem o dobro da sua idade. O pai das meninas tem o dobro da idade das duas juntas. Quantos anos tem o pai de Flávia e de Daniela? Olha só. Quando a gente está resolvendo um problema, a primeira coisa que nós necessitamos fazer é organizar os dados dessa informação. Então, a primeira coisa que você vai fazer é colocar a Flávia aqui embaixo. Quantos anos Flávia tem? 7 anos. Aí, abaixo dela, eu vou colocar a Daniela. Daniela tem o dobro da idade de Flávia. A gente viu lá atrás. Dobro é trabalhar a multiplicação vezes quanto? Não sei, né? E aí, você vai descobrir a idade de Daniela. Lá embaixo, você vai colocar a idade do pai delas. Lembre-se que a idade do pai é o dobro da idade das meninas juntas. Então, significa que você precisa somar, depois que você descobrir qual é a idade de Daniela, porque você não sabe ainda,
você tem uma informação que vai te levar a esse resultado. Daniela tem o dobro da idade de Flávia. Então, eu vou fazer essa idade de Flávia vezes quanto para descobrir a idade de Daniela. Você prestar atenção na aula, você vai saber fazer, certo? Depois que você descobrir a idade de Flávia, a idade de Daniela, você vai somar as duas idades, certo? E para descobrir a idade do pai, você vai fazer a soma dessas duas idades dobrado de novo. Aí o dobro dessa é multiplicando por quanto? Então, se você identificar os dados, né? Flávia, Daniela, fizer a soma das idades e dobrar de novo, você vai descobrir a idade do pai das meninas sem muito trabalho. Tá? Então, matemática requer organização. Você precisa organizar as informações para que o seu cérebro possa trabalhar com um pouco mais de facilidade, tá bom? E aqui é o nosso último trabalho, certo? Que nada mais é do que um trabalho de observação. Nós estamos aqui fazendo uma leitura de gráficos, tá bom? Quantidade de refeições servidas em uma escola. Aqui nós temos a quantidade, aqui eu tenho os dias da semana e quantas refeições foram servidas em cada dia da semana. Então, na segunda-feira foram servidas 121 refeições, na terça, e vai ver lá quantas refeições foram servidas em cada um desses dias, certo? Isso chama-se leitura de gráfico. Na letra A, eu quero saber em qual dia da semana foram servidas menos refeições. Então, você vai analisar o gráfico e vai me dizer, foi na segunda, foi na terça, foi na quarta, na quinta ou na sexta-feira? Qual foi o dia que foram servidos menos alimentos aos alunos? Na letra B, qual é o total de refeições servidas durante a semana? Então, você vai precisar juntar todo mundo. Você já sabe que na segunda foi 125, vai somar com o da terça, da quarta e assim sucessivamente. Você vai somar todas as quantidades que foram consumidas durante a semana. E eu quero saber quantas refeições foram servidas ao todo no final da semana, certo? E na letra C, eu estou te dando um desafio. Vamos dizer que você fez a conta e foram servidas 100 refeições durante a semana. E aí eu estou dizendo na letra C que cada uma dessas refeições custou R$3, né? E aí eu quero saber quanto foi gasto semanalmente nessa escola. Se foram distribuídas 100 refeições, se cada uma delas custou R$3, eu ia ter que fazer 100 vezes 3, que ia me dar como resposta R$300, certo? Então, esse é o trabalho que você tem para desenvolver durante essa semana. Então, eu peço que você tente fazer, como eu já disse anteriormente, eu prefiro que você erre tentando fazer o cálculo, porque quando nós formos fazer a correção juntos, você vai poder identificar, poxa, olha, eu esqueci essa questão aqui, eita, eu não fiz dessa maneira, né? Então, a partir do seu erro, você vai conseguir evoluir quando a gente for fazer a correção. Você vai identificar onde você errou e esse erro não acontece mais, certo? Então, dizer que é difícil e não fazer é que é complicado, tá certo? Então, mesmo que você erre, faça da maneira que você conseguir entender. Volte para a aula, assista a aula novamente, tire suas dúvidas, estude um pouco de tabuada e faça. E aí, quando a gente for corrigir, você vai identificar onde você cometeu erros ou se você não os cometeu. Isso vai me deixar muito feliz. Bons estudos e até semana que vem.